Afinal de contas, o diabo existe ou o diabo foi aniquilado na morte de Jesus na cruz? Porque se o diabo ainda existe como ser, então a morte de Jesus foi em vão. Nesse vídeo eu quero te mostrar quem era o diabo e até quando o diabo reinou. Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça, por aqui seu irmão em Cristo Cláudio. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Vamos a mais uma mensagem a respeito da graça de Deus. O tema deste vídeo é: o diabo reinou até quando? Porque eles dizem, nessas chamadas igrejas, principalmente nas pentecostais, eles têm corrente de libertação, Vale do Sal, sexta-feira da libertação, terça-feira da cura, porque o diabo, porque Satanás, porque pombagira, porque tranca-rua e os demônios. Mas afinal de contas, quem eram esses diabos? Quem eram esses espíritos imundos? Eles estão reinando ainda? Afinal de contas, o que serviu então, para que serviu então o sacrifício que Jesus fez na cruz? Vamos ler Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, aqui diz que os filhos de Deus são os espíritos, e esses espíritos são revestidos de carne e sangue. Também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Vamos supor que o diabo fosse um ser. A religião diz que é um ser até os dias de hoje. Ele foi destruído ou não foi destruído? Foi aniquilado ou não foi aniquilado? Este versículo dito por provavelmente Apolo, ele foi destruído. Jesus destruiu ele quando disse tetelestai, está consumado? Ou esse diabo, como ser, como a religião diz, ainda está por aí, aprontando as suas? Porque quando confessam, quando chamam, quando dizem o diabo está na vida da pessoa, o diabo está atormentando, então estão dizendo que a morte de Jesus, o sacrifício da cruz, o escândalo da cruz foi em vão. Foi um sacrifício ineficaz. Dizem a religião, os religiosos, quando se levantam o nome de diabo como ser. E o que esse diabo fazia? Ele era responsável pelo quê? Qual eram a finalidade dele? Quais foram a finalidade do diabo? Versículo 15. E livrasse todos que pelo pavor da morte. Quem era a morte? O diabo. E quem era o diabo? Eu vou te mostrar em breve. Estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, esse diabo que causava morte, ele, além de matar, ele escravizava as pessoas antes da cruz. Eram todos escravos, eram servos do diabo. Meu amado, é muito simples entender qual foi o diabo destruído. Qual foi o diabo que foi destruído na morte de Jesus? Quem é que escravizava? Quem colocava em servidão? Quem oprimia? Quem matava? Não eram as leis de Moisés? Não era Moisés com suas leis? O diabo é o acusador. O diabo não é e nunca foi um ser, como a religião diz, de chifre, de cauda, de rabo, vermelhinho, com um tridente na mão. Isso é coisa da carne, da feitiçaria. Eu peço desculpa, tá? Que eu ainda continuo gripado, mas ainda estou sentindo o paladar, olfato, então acredito que não seja o danado do corona Covid. Então nesses dois versículos aqui, fica
dá uma boa ideia de quem foi esse diabo que foi destruído. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Eu vou ler direto, que aí dá um entendimento melhor. E livrasse com a sua morte, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, antes de Jesus vir, as pessoas, desde o nascer até o morrer, elas viviam subjugadas, viviam sob os 613 mandamentos da lei de Moisés. Eles viviam debaixo da maldição, da escravidão das leis de Moisés. Porque aqueles itens, aqueles preceitos, aqueles rituais, é que condenavam o homem, é que acusava, é que colocava o homem na parede. Se você não praticar, a lei era tão assim terrível para se cumprir, que eles se utilizavam de umas caixinhas feitas de couro e eles amarravam no braço ou na testa, que chamavam filactérios. E dentro desses filactérios eram resumos, as leis escritas bem minúsculo, para que eles andassem com aquilo na testa e memorizassem, ficasse uma forma mais fácil de memorizar. É como nos dias de hoje, a gente vai fazer um trabalho para faculdade e tal, ou você que não chegou nesse nível ainda, você vai fazer um trabalho e você tem que ter uma prova, e você começa a colocar bilhetinho em todo lugar para você ir passando, olhando a fórmula para resolver isso, está aqui e tal. Assim eram nos dias deles. Eles usavam esses filactérios. Por isso que lá em Apocalipse diz que só comprariam e venderiam quem usasse a marca da besta na testa ou no braço. Isso era uma referência a esses filactérios. Por isso que João disse, a marca da besta seria isso. E só comprava com aquele, ou seja, os israelitas. Então, por que eles faziam isso? Porque a lei obrigava a fazer. Pela escravidão, pela servidão, pela ameaça. Os doutores da lei, os fariseus, os escribas, os saduceus daqueles dias, eles se achavam semideuses, tendo conhecimento da lei. Mas a lei não é espiritual, a lei é carnal. Então, o diabo foi derrotado, foi aniquilado, quando Jesus disse, tetelestai. Veja a morte, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Veja o que matava antes de Jesus vir. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7 ao 11. Versículo 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, o que foi escrito em pedras? O que foi gravado em pedras? Não foi os mandamentos, as leis, os preceitos de Moisés? Então, e se o ministério da morte, o que é que matava? Não era as leis? O diabo, o acusador, eram as leis de Moisés. O fim da lei foi Cristo. Está em Romanos. O fim da lei foi Cristo. Mas por aí na religião eles estão ainda com esse diabo aplicando na vida das pessoas. E o pior ainda, que eles aplicam na vida dos gentios. Povo gentil que Deus nunca deu as leis, nunca deu lei. Eles aplicam na vida dos gentios. E se o ministério da morte, gravado com letras de pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel, os israelitas, não os gentios, não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação, tá vendo? O que condenava as pessoas, o que escravizava, era o diabo, eram as leis. Teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. 10. Pois neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. 11. Porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, no passado teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. É o que está em nós,
O Espírito de Deus está em nós. Essa glória, ela é permanente. Por mais que a carne da pessoa dê uma desviada de vez em quando, dá uma transgredida de vez em quando, mas o que está lá dentro é perfeito. É a igreja gloriosa do Cristo ressuscitado. Então, o diabo era as leis de Moisés. Bota isso na sua cabeça. Olha o que Jesus disse em João, livro histórico de João, capítulo 5, versículo 45. Assim disse Jesus de Nazaré nos dias de sua carne. Livro histórico de João, capítulo 5, versículo 45. Não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é? Quem acusa vocês é Moisés, em quem puseram a sua esperança. Então, quem era o diabo? Vamos ver se você sabe responder. Quem era o diabo? As leis de Moisés. Quantas eram as leis de Moisés? 613. E o que as leis de Moisés faziam? Escravizava, matava, oprimia, colocava na parede, tudo isso. Mentiam, se utilizando das leis de Moisés. Então, meu amado, foi assim. A morte de Jesus na cruz destruiu o diabo, a saber, as leis de Moisés. O diabo era isso. Não existe diabo como ser. O que existe hoje é, nessas chamadas igrejas, sim, quem está num púlpito, não está no altar, são diabos. Por quê? Porque eles acusam as pessoas. Se você não der o dízimo, você vai para o inferno, o gafanhoto vai comer sua comida, o gafanhoto vai furar seu pneu, o gafanhoto. Se você não vir no primeiro domingo comer pão e beber suco, você não tem comunhão com o Pai. Como não tem comunhão se Deus habita em nós? Como não tem comunhão? Você tem que vir na nossa igreja. Igreja, eclésia, chamado para fora. Igreja significa eclésia, chamado para fora. Não é para ficar dentro desses alçapões, dessas arapucas, é para fora. Para ser conduzido pelo Espírito de Deus. Para ser conduzido pelo Cristo ressuscitado. Então, quando perguntarem para você quem é o diabo? O diabo é aquele que, quando eu ia lá, ele me obrigava a dar 10% do meu salário. O diabo é aquele que me obrigava a comer pão e beber suco, dizendo que era o corpo e o sangue de Cristo. O diabo é aquele que falava para mim que, para uma pessoa ser purificada, ela tinha que tomar banho na água de uma piscina cheia de cloro, cheia de coliformes fecais, cheia de imundícia, cheia de sujeira. Aquilo sim era o acusador. E ele se utilizava do quê? Das leis. Mesmo que seja só umas 10, 12, porque para eles interessa só isso, só o que dá dinheiro, só o que escraviza as pessoas, só o que mostra poder na mão deles. Então é nisso que eles usam. Eles não se utilizam das 613, se utilizam das 10, 12, do que interessa para eles. Então, quando alguém perguntar quem é o diabo, você já sabe muito bem. É o acusador. É esses que andam por aí acusando, oprimindo, mentindo, enganando. Isso sim é o diabo, porque diabo não é um ser, é um adjetivo. Amém? Então, eu peço, se esse vídeo foi útil para você, dê o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, poste comentários, na medida do possível eu vou responder. A respeito desse assunto, se você tiver dúvida para me mostrar em outros lugares, também eu posso responder. Se eu não souber, eu vou procurar. Pense numa pessoa que gosta, que é curioso, sou eu. Eu pesquiso. Se você falar, eu quero saber e tal coisa, eu vou procurar para te informar. Amém? Então, deixo com você essa mensagem. Espero ter sido útil de alguma forma. Amém? Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.